Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para ajudar aqueles alunos que tiveram um pouco de dúvida no processo de modelagem. Então eu vou mostrar aqui como que a gente pegou essa nossa proposta, né, bem volumétrica, que a gente trabalhou na primeira etapa do exercício, e transformou num modelo mais detalhado. Lembrando que a gente está utilizando uma metodologia aqui no SketchUp, que a gente está trabalhando sempre com grupos. Então, por exemplo, esse aqui é um modelo finalizado, a gente tem grupos de paredes, a gente tem o grupo das lajes, então a gente está sempre tentando agrupar os elementos para que eles não fiquem conectados, porque isso vai gerar um modelo bem mais flexível. Então esse aqui seria um modelo, né, que eu tenho grupo para as paredes, grupo para as lajes, para as quadrias também. E além de agrupar, a gente também trabalhou com camadas, com etiquetas. Então aqui eu tenho camadas, por exemplo, para as paredes, eu posso vir e desligar. Eu tenho camadas ou etiquetas para as lajes. Eu tenho também camadas ou etiquetas aqui para as quadrias. Então está tudo organizado em camadas para facilitar. Obviamente vocês podem ter uma organização que vocês prefiram, né, de camadas ou etiquetas, mas eu usei essa aqui bem simples. Então, o processo que a gente trabalhou lá no nosso modelo volumétrico, primeiro foi, na verdade, utilizar esse modelo como base para fazer um modelo mais detalhado. E aí, para ajudar nesse processo, eu criei as etiquetas e criei uma etiqueta para os volumes. Então, eu vim aqui no maisinho, criei uma etiqueta chamada volumes, criei uma outra etiqueta chamada paredes, uma outra etiqueta chamada lajes, e uma outra etiqueta chamada esquadrias, e uma também para esse nosso plano aqui, que seria tipo o lote do nosso projeto. Depois que eu criei as etiquetas, eu vou colocar os elementos nas etiquetas. Então, os volumes eu vou colocar aqui na etiqueta volumes. Se eu desligar agora, ele some. O plano eu vou colocar no plano. Então, também eu posso desligar ele. E agora eu posso começar a minha modelagem. A gente pode ligar esse botãozinho, né, se a gente quiser ver as cores das etiquetas aqui na cena. São cores simbólicas. E uma outra coisa que eu fiz foi pegar aqui, na verdade, tanto os volumes quanto o plano, eu selecionei todos esses objetos e eu dei um lock, porque eles vão ser apenas elementos que eu vou usar como base de modelagem. Eu não quero interferir na forma deles. E uma vez que eu criei aqui as etiquetas, eu vou começar a modelar e vou usar então essa volumetria aqui como base de modelagem. Eu quero começar fazendo as paredes, então eu venho aqui com a minha ferramenta linha, e um truque que a gente pode usar para ajudar a gente nesse processo é ligar eventualmente o raio-x, esse botãozinho aqui em cima. A gente consegue ver através do nosso modelo. E eu quero começar criando aqui as paredes do térreo. Então eu vou basicamente contornar essa forma aqui que a gente tem, que a gente definiu, né, para o nosso térreo. Olhando aqui com a transparência fica mais fácil. Eu dou essa volta toda, ok? Depois eu posso desligar aqui os volumes e também o plano para enxergar o que eu fiz, que eu estou desenhando o tempo todo como se fosse na camada 0, né, na etiqueta Untagged. E eu criei aqui essa superfície. Para transformar isso aqui em paredes, eu vou usar a ferramenta Offset. Vou clicar aqui. Vou botar aqui uma parede de 0,15. Vocês podem escolher aqui a espessura que vocês acharem melhor. Ok. Vou deletar aqui essa superfície que sobrou no meio. E vou usar agora o meu empurrar-puxar com a altura que eu quiser. Se eu quiser, nesse momento, eu posso até voltar com a etiqueta volume, porque aí eu posso usar esse comando e referenciar aqui na altura do volume. Então, beleza, vou desligar aqui o volume e eu percebo agora que eu tenho aqui as paredes, né, do meu térreo. Eu vou desligar aqui, né, o raio-x e eu consigo perceber ela de maneira assim mais sólida. Ok, depois que a gente fez as paredes, eu posso começar a brincar com as aberturas. Então, eu poderia fazer aberturas mais horizontais, por exemplo, fazendo aqui um retângulo e usando aqui o empurrar-puxar até chegar do outro lado. Eu poderia também fazer aberturas mais verticais. Então, obviamente, isso aqui faz parte do processo de composição de vocês. Na nossa referência, eu tenho aqui uma abertura
que vai do piso aqui até a laje. Então fiz aqui um retângulo, vou usar o empurrar puxar até o final. Nesse caso ele não apagou o que sobrou lá no fundo, então eu vou selecionar com a ferramenta de seleção e vou deletar. E vocês podem eventualmente criar outras aberturas. Esse agora, na verdade, faz parte da concepção, né? Onde é que é a entrada do projeto, como é que é a circulação. Eu coloquei acho que uma abertura aqui e também aqui do outro lado. Então vou fazer uma aqui também. Eu estou fazendo com qualquer medida, mas obviamente seria interessante que vocês fizessem com mais precisão, colocando medidas em tudo que for possível. Eu tenho aqui minhas paredes do térreo. Então, sempre pensando nas transparências, na circulação, nas vistas, mas como essa é uma proposta bem conceitual, a gente também não precisa se preocupar tanto. Eu vou agora selecionar tudo, uma vez que eu já fiz as edições, é importante que eu transforme isso aqui num grupo. Se eu não transformar num grupo, a gente já viu que a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, a laje. Eu tento fazer aqui uma laje e ela não fecha porque ela vai grudando em cima das paredes. Então eu vou agora, antes de qualquer coisa, selecionar tudo, botão da direita, criar um grupo. Então agora isso aqui está protegido e eu posso já colocar na camada das paredes. Ok, eu quero agora fazer a laje desse pavimento térreo. Então para isso eu vou voltar com a minha etiqueta volumes e vou desenhar aqui por cima. A laje desse pavimento, na verdade, vai ocupar essa cobertura do térreo e também vai ser o piso do pavimento superior. Então, basicamente, eu tenho que fazer uma laje que contorna todo esse elemento. Eu vou aqui com a minha ferramenta de desenho linha, começo nesse ponto e vou dando a volta. Eu posso até desligar aqui as minhas paredes, se a gente quiser enxergar melhor. Então vou dar essa volta aqui. Venho até aqui, porque eu estou considerando que é uma laje contínua. E volto lá para o meu primeiro ponto. Posso desligar os volumes e eu vejo que eu criei essa superfície. Então vou fazer o mesmo. Então agora para fazer a laje eu vou usar o meu empurrar puxar. Vou fazer uma laje aqui com 0,15 centímetros, ok? E novamente eu vou transformar isso aqui num grupo, porque se eu não transformar e criar as paredes, elas vão colar na laje. E a gente já viu que isso não vai dar muito certo. Então vou dar um triplo clique para selecionar todas as superfícies. Vou criar aqui um grupo e vou colocar na camada laje. Então vou voltar aqui com todos os meus elementos, vou desligar aqui os volumes. E eu criei aqui uma laje que vai servir como terraço e também piso do pavimento superior. Eu vou voltar aqui com os volumes e agora eu vou criar as paredes do pavimento superior. Então, novamente, eu vou com a ferramenta linha. As paredes vão ficar aqui em cima da laje, né? Então, eu começo nesse ponto aqui mais de cima. Então, vou sempre mantendo aqui para que ela fique em cima da laje que eu criei. Viro aqui, volto para cá e fechei aqui minha forma. Vou desligar aqui os volumes, vou desligar aqui na verdade tudo, ó. Vou deixar só essas paredes e vou fazer o mesmo esquema. Vou usar a ferramenta Offset com 0,15. Vou deletar aqui, cliquei aqui a barra de espaço, né? Vou deletar essa superfície do meio. Posso voltar com os volumes e usar aqui o raio-x e vou levantar essas paredes até referenciar nos meus volumes. Então agora eu tenho as paredes também baseadas na minha volumetria. Elas estão aqui. E novamente a gente pode criar aberturas. Eu vou desligar aqui o raio-x e vou ligar todo o resto do meu modelo, menos os volumes, né? O volume vai começar a me atrapalhar aqui. E eu vejo que está funcionando direitinho. Olhando aqui a minha referência, eu tenho aberturas aqui. É claro que esse é um volume, é um projeto que ainda merecia, né, guarda-corpo, mais elementos, né, que tornem ele mais palpável. Mas como exercício conceitual, ele já está legal. Então eu vou ter uma abertura aqui, vou fazer um retângulo.
Novamente eu estou trabalhando com medidas aleatórias, mas é legal que vocês usem medidas mais corretas. Tem uma abertura. Aqui, se eu quiser, eu posso fazer uma abertura diferente, de repente um rasgo mais horizontal. Não tem problema. Ok? E aí, depois que vocês fizerem aqui as aberturas, os vãos, né, vocês podem transformar tudo isso novamente num grupo, senão a laje não vai funcionar. Então, 3 cliques, a gente seleciona tudo, botão da direita, grupo. Vou colocar também na etiqueta paredes. Se vocês quiserem mudar as cores da etiqueta para ficar mais diferente, vocês podem. Vou botar aqui um verde para ficar bem diferente da laje. E agora eu vou fazer a laje, que é bem simples nesse caso. Basicamente, a gente vai dar uma volta aqui. Vai criar uma superfície, vou usar o empurrar puxar com 0,15, triplo clique, botão da direita, criar grupo, e vou botar aqui na laje. Então, com isso, a gente tem um modelo muito mais detalhado, né? Um modelo que, se eu passar aqui um corte, ele vai responder melhor. Eu tenho agora paredes, eu consigo pensar em espaços internos, consigo, de fato, ter uma relação muito mais interessante com os espaços que estão sendo criados aqui do que a gente tinha com o nosso modelo volumétrico. E depois que a gente faz esses elementos que já criam esses espaços, a gente pode fazer os elementos de detalhamento. Então, esquadrias, escada, guarda-corpo. Para esse exercício, eu não vou cobrar um detalhamento desses elementos, né? O que a gente quer mais é marcar as transparências, enfim, a circulação. Então, a esquadria a gente pode basicamente fazer com retângulos, com alguma transparência. Então, eu posso, por exemplo, criar um retângulo pegando aqui o meio dessas paredes, né? Tentando achar aqui o ponto mediano. Com o retângulo ele já cria. Eventualmente, se o retângulo não funcionar, às vezes ele não encontra o plano, né? Aqui, por exemplo, ele não está funcionando. A gente pode fazer com a própria linha. A gente pega a linha e vai conectando aqui o meio aqui dessas arestas, né? E aí no final ele consegue criar o plano. Então eu estou no meio do comando usando o scroll, né, para encontrar os melhores ângulos. Vamos ver se ele vai fechar. Fechou com o plano. Vocês podem sempre testar o retângulo e, se não der certo, vocês podem usar a linha. Deixa eu tentar o retângulo aqui. Então, o ideal é, depois que a gente cria, né, essas vedações, a gente faz um grupo. Tá? Então, eu dou um triplo clique aqui, ó, crio um grupo. Opa, crio um grupo. Mesma coisa aqui, 3 cliques. Então, o ideal é que no final tudo esteja agrupado. Mesma coisa aqui, crio um grupo. Posso colocar esses grupos agora na etiqueta esquadria. Com isso a gente tem um modelo aqui bem organizado. A gente poderia continuar trabalhando, por exemplo, eu posso criar algum tipo de guarda-corpo, criar um elemento aqui de contorno, né, dessa minha laje, para eu ter um guarda-corpo. Eu selecionei tudo aqui, criei uma linha. Posso usar, por exemplo, o offset aqui com algum valor. No final eu tenho que juntar aqui essas linhas. E agora eu teria também aqui um guarda-corpo. Poderia ser também um guarda-corpo de vidro. Vocês podem também explorar essa ferramenta que é o Follow Me para fazer um guarda-corpo através de uma extrusão. E a mesma coisa aqui em cima, se vocês quiserem colocar uma platibanda. Então, esses elementos a mais, obviamente vocês podem explorar como vocês quiserem. Posso colocar, por exemplo, na camada parede, se eu quiser que fique junto, né, com as paredes. Enfim, então isso é opcional e cada um vai definir aí de acordo com o seu projeto em si, né? Um elemento que é importante, eu acabei não trabalhando em sala, é escada. Queria que todo mundo colocasse, ou rampa, né, um elemento, né, de circulação desse pavilhão. Esse elemento não precisa necessariamente estar de acordo com o nosso grid, vocês podem ter mais liberdade com ele. Deixa eu levantar um pouquinho mais esse guarda-corpo, porque ele ficou muito baixo, né? Ok? Então, vou mostrar rapidamente como é que a gente faria uma escada aqui. Só que vocês também estão livres para explorar extensões, né? Existem algumas extensões que criam escadas no SketchUp,
Mas o que eu vou pedir é uma escada bem volumétrica, basicamente contendo os degraus. Não precisa ter corrimão, não precisa ter mais nada, já que esse nosso exercício ele é bem conceitual, né? Então eu vou esconder aqui alguns elementos, vou selecionar esses aqui, vou dar um hide aqui também, só para a gente enxergar melhor. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? Para fazer cada degrau, a gente poderia, por exemplo, fazer o degrau aqui alinhado já com uma parede. A gente cria, né, o degrau, cria um grupo ou componente e a gente copia, tá, várias vezes, né? Então é bem rápido fazer a escada, né? Um problema que a gente vai ter aqui, se a gente já fizer o degrau alinhado com a parede, é que vai ser difícil depois rotacionar, espelhar. Eu acho mais fácil a gente fazer o degrau aqui no alinhamento do SketchUp, né, dos eixos do SketchUp. Então, por exemplo, eu quero fazer uma escada com 1,20 por 30. Eu fiz um cálculo, né, vocês têm que lembrar daquela fórmula de Blondel, né, respeitar também com a norma, né, as espessuras mínimas, né, a largura mínima do piso e da altura. Eu fiz um degrau aqui, ó, com 0,30 de piso, ponto e vírgula 1,20, ok? E eu coloquei um espelho aqui de 0,17. Eu sei que eu vou precisar aqui de 15 degraus, que eu fiz a conta, né, para chegar no pé direito que eu tenho aqui. Tá? Então é só vocês relembrarem esse assunto e transportar isso aqui para o SketchUp. Aqui é importante, ó, que quando vocês criem um degrau, vocês criem um componente, porque depois, se vocês quiserem mudar o degrau, ele muda todos. Então, dei um triplo clique aqui, botão da direita, criei um componente, vou botar aqui o nome degrau, ok? E basicamente a gente usa a ferramenta de mover, aperto Ctrl para entrar no modo de cópia. Posso clicar nesse pontinho aqui, trago para cá. Se eu quiser fazer uma escada reta, né, sem patamar, eu já posso botar logo aqui, ó, 15x. Né? Depois que a gente faz a cópia, eu aperto o número de cópias final e x. Ele já respeita aqui esse deslocamento. E com isso eu já tenho aqui a minha escada. Então, se eu transportar ela aqui para, por exemplo, dentro aqui do meu projeto, né, eu vejo que ela já está vencendo lá o vão. E olhando aqui, eu vejo até que eu acredito que eu tenha feito um degrau a mais. Eu vou ligar aqui a laje. E realmente passou um aqui na hora que eu fiz as cópias. Mas agora esse aqui está direitinho. E obviamente, quando a gente insere a escada, a gente precisa pensar exatamente onde que ela está chegando, o vão que eu preciso de chegada da escada, a relação também da altura dessa laje com o percurso a ser feito, né, para ninguém bater com a cabeça. Então vocês precisam pensar, obviamente, nisso com calma. E caso vocês precisem, vocês podem acessar aqui o grupo da laje, dando um duplo clique. E vocês podem aqui fazer o vão, se vocês precisarem. Então tem que fazer isso dentro aqui do grupo, né, para que esse retângulo entre na superfície da laje. Posso usar o empurrar, puxar, até encontrar a face de baixo. E com isso vocês conseguem criar aqui um vão para a chegada, né, aqui da escada. Obviamente aqui eu fiz de qualquer maneira, né, tem que ter aqui obviamente um espaço bem maior de chegada, um patamar aqui. Isso faz parte aí do projeto de vocês. Então eu vou voltar aqui que eu não quero fazer esse vão. E uma outra coisa importante é o alinhamento da escada, né? Então eu vou desligar aqui a laje e a gente, na verdade, fez uma escada respeitando aqui os eixos originais, mas obviamente a gente pode rotacionar para ela seguir o alinhamento do projeto. Primeiro eu vou selecionar a escada toda, vou agrupar, que fica mais fácil, né, a manipulação dela para fazer as movimentações e rotações. Eu vou pegar um ponto qualquer da escada e vou alinhar aqui com o alinhamento dessa parede. Por exemplo, vou pegar esse pontinho aqui, vou colocar aqui embaixo, que seria talvez onde eu poderia começar aqui a escada, né? Vou mover ele um pouquinho mais para fora aqui, que eu vou ter mais espaço para a gente visualizar. Pegar um pontinho aqui e botar, por exemplo, aqui. Então eu tenho um ponto de contato aqui. E o que a gente precisa fazer é uma rotação nesse ângulo. Então para isso a gente usa o comando Rotate.
A gente clica nesse ponto aqui, o transferidor tem que ser o azul, ele tem que estar deitado. Posso até ligar o raio-x, que acho que vai dar para ver melhor. Então, clico aqui e eu indico que esse aqui é o início do meu eixo de rotação. Clico num ponto e eu vou girar até encontrar esse ponto aqui. Então, com isso, a gente consegue alinhar aqui o nosso objeto com a parede, né, no ângulo que a gente quer. E é claro que depois eu vou posicionar essa escada melhor, né, onde eu quiser, mas o importante é que ela está agora no ângulo que eu queria. E é claro que a gente não precisa fazer uma escada reta, linear, a gente pode fazer uma escada com patamares, a gente pode fazer, enfim, usar plasticamente, né, os elementos que a gente achar mais interessante para essa escada. Por exemplo, se eu quiser dividir essa escada aqui em 2 lances, eu posso acessar aqui o grupo, poderia aqui pegar uma parte do grupo e trazer para cá, por exemplo. Eu posso aqui usar o eixo de rebatimento, então poderia rebater, por exemplo, nesse eixo. Depois eu posso posicionar aqui esse lance da melhor maneira. Obviamente eu precisaria de um patamar, né, aqui entre, né, esses 2 lances, isso é só fazer um retângulo, né? E vocês podem depois, né, eu vou religar aqui o meu modelo, né, posicionar essa escada como vocês acharem melhor. A escada vocês podem posicionar de forma livre, vocês não precisam necessariamente respeitar aqui o grid, e vocês podem também fazer uma escada externa, se vocês preferirem, obviamente colocando, né, os patamares de circulação. Vocês podem colocar essa escada da maneira que vocês acharem mais interessante. Eu vou aqui desligar os volumes, vou também desesconder aqui as coisas que eu tinha escondido, ok? Então, basicamente, no final, é importante que vocês trabalhem, né, com essa circulação de forma que fique, né, viável em função aí do projeto de vocês.